Olá, pessoal do Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida e hoje a gente está aqui com um pessoal bem interessante para poder comentar sobre a Copa Truck e a Stock Car. Hoje a gente vai receber o Beto Monteiro e o Bruno Vicária. O Beto, ele é piloto da Copa Truck e esse ano ele vai estar estreando na Stock Car. E eu volto aqui com o nosso jornalista, né, que está sempre me acompanhando nas nossas entrevistas, que é o Lucas Neves. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, Débora, olá, Bruno, Beto, prazer estar falando com vocês e sempre, né, com toda a entrevista no Boletim do Paddock é uma grande honra, então, mais uma vez, estou muito feliz por poder estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Beto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí o convite de vocês aí, prazer. E o Bruno Vicária, nossa voz lá da Rádio Interlagos, que está sempre acompanhando a gente nos treinos livres, lá da Fórmula 1, mas também, né, trabalha com a Stock Car e com a Truck, por isso que a gente convidou ele aqui para poder conversar com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Finalmente me chamaram. Muito obrigado. Ia surgir com uma leve e espontânea pressão, tá, pessoal? Bom, para poder começar essa entrevista, eu queria até que o Beto, né, falasse um pouquinho de como que vai ser como tá a expectativa dele para poder fazer a estreia na Stock Car, porque você já fez algumas provas lá em 2017, né, com a Stock, mas agora você vai pegar uma categoria com carro novo, né, você vai guiar o Cruze, então como é que tá a expectativa? Olha, a expectativa tá a mil, né? Com toda essa euforia, um negócio que foi decidido, não é um negócio que veio planejado o ano inteiro passado, foi um negócio que foi decidido assim, uma semana, foi tudo decidido. Eu fiquei bem surpreso, assim, foi bem bacana. E a expectativa é muito grande, né? A gente sabe que eu tô em duas grandes equipes, né? A equipe de Truck, né? Que aí vem mostrando nos outros 2 anos com os 2 campeonatos que a gente ganhou. E uma equipe vencedora, né? Campeã na Stock Car também, com o William Lube, com o Kaká, que é um super piloto, né? Assim, eu espero extrair o máximo assim, de aprendizado com o Kaká, que são coisas diferentes, né? Eu fiz algumas provas de Stock Car pontuais, né? Quase todas as corridas de convidados e algumas em 2017 que não foi provas normais, né? Como a corrida do milhão e algumas outras. Mas, assim, com outro foco, né? Bem diferente você fazer algumas etapas ou uma etapa pontual é completamente diferente, né? Você ter um planejamento, você poder trabalhar, saber que vai estar o ano inteiro trabalhando para um bom resultado. Isso é muito importante e isso está me deixando completamente excitado com a espera do momento da primeira etapa. E o Beto já andou com esse carro, ele teve presente no primeiro teste oficial no Velocitar, em fevereiro, se eu não me engano. Ele andou no carro que era do Amadeu, no Cruze, ele foi um dos primeiros a andar. Naquele dia andou ele, o Vitor Gens e o Ingo Hoffmann. Isso aí. Esse foi o primeiro momento do carro na pista. Exatamente. Depois teve um segundo contato rápido em Goiânia, a categoria fez alguns testes de temperatura de freio, e aí me convidaram para fazer também. Então eu tive esses 2 contatos, logicamente muito poucos em relação a quem fez toda a temporada, né, com o carro, mas que vão ser valiosos agora para esse início de temporada. Você andou com os 2 modelos, com o Cruze e com o Toyota, com o Corolla? Olha, na primeira andada foi com o Cruze do Amadeu, e o Vitor Gens ficou com o Toyota da Full Time. E depois eu andei no Toyota que foi do César Ramos, que era o César Ramos, andava ano passado, foi fazer esses testes de temperatura de freio. Mas nem perto de fazer um treino de desenvolvimento, né? De desenvolvimento para desempenho, né? Naquele treino você ficava atrás de outro carro, né? Para ver a temperatura por causa da falta de ar no carro de trás. Eram testes bem técnicos, né? Bem específicos. Exatamente, não era teste de performance, né? Que é bem diferente. Mas, como eu falei, vai ser bem valioso assim para não ser zero o primeiro contato com o carro no início da temporada.
E mesmo sendo um contato mais técnico, assim, você... O que você sentiu, assim, tipo, dirigindo um carro, né? Porque a Stock acabou mudando um pouquinho, né? Ela usava carros em bolha, depois eles colocaram esses carros mais parecidos com os carros de rua, com uma aerodinâmica bem diferente. O que você sentiu, assim, mesmo sendo algo mais técnico? Você acha que tem algum... Como é que você acha que vai ser seu desafio? Olha, o desafio para mim vai ser o que foi para todos, se adaptar com esse novo carro, né? Eu confesso que eu ainda não andei com ele com setup de performance, né? Com um setup que você vai ter que performar com tempo, tudo. Então isso tá me deixando bem animado. O carro mudou bastante do carro anterior para esse, né? Um carro que ficou mais pesado, ele transfere muito nas freadas, sabe? Assim, as freadas ficaram mais longas, as freadas. Então mudou bastante a forma de guiar. De certa forma, positivo para mim agora, porque todo mundo tem 1 ano só de experiência e não 10 anos de experiência no carro como tinha os outros, entendeu? Então, acaba, se é que tem um ponto positivo, né, nisso aí, mas talvez seja menos traumático do que chegar com gente com 10 anos de hora no carro. E agora você ainda vai estar competindo com os caminhões e vai estar correndo na Stock Car. Pediram para mim poder te perguntar se você prefere o caminhão ou o carro, ou o que você gosta de cada um desses dois. Olha, eu sou um cara que guio muitas coisas diferentes durante o ano, né? Talvez seja a primeira vez que eu vá disputar. A primeira não, que já aconteceu algumas vezes, mas eu vou disputar 2 categorias no Brasil, né? As 2 maiores categorias no Brasil, simultaneamente. Mas eu acho que pelo fato de eu andar sempre em outras categorias, né? No Cascavel de Ouro, no Marcas, sei lá, de Porsche, enfim, em outras categorias que eu sempre fiz em paralelo com a Truck, acaba que, sendo no final de semana separado, eu não consigo, assim, para mim eu não vou sentir muito. Para mim são 2 coisas bem diferentes, mas que eu não entendo que vai um atrapalhar o outro. E qual é melhor? É difícil, eu gosto muito de guiar assim, tudo. Então, logicamente que estamos falando das 2 maiores categorias do Brasil, né? Então você tem o privilégio de fazer a Truck. A Truck, assim, eu adoro. Muita gente até não conhece, até na apresentação do carro da Stock e do caminhão, eu dei algumas voltas com muita gente que nunca tinha andado de caminhão e se impressionaram com a velocidade, com o que freia, com o que consegue contornar, que é impressionante, é muito bacana também. Então são características tão diferentes que você não consegue dizer, puta, um é um pouquinho melhor do que o outro, assim, são bem diferentes, são bem prazerosos de guiar, né? Eu não consigo definir assim um melhor. Eu achei bem legal assistir algumas das tuas onboards, e as onboards do caminhão, assim, é espetacular, porque cada coisa que vocês conseguem fazer com aqueles caminhões. Eu tive a oportunidade de já ir na Truck, acompanhei treino, eu fui para poder fazer algumas fotos, e é muito emocionante ver os caminhões, assim, era algo que eu tinha muito desejo quando eu era mais nova, porque eu gostava da categoria. E aí eu consegui ir acompanhar uma corrida e eu fiquei, assim, maravilhada. E depois, assistindo seus onboards, eu falei, nossa, gente, é surreal o que esses caras fazem com os caminhões. É bem legal, é bem legal. Eu tenho muita vontade na Truck. Tem que ir. Eu tive essa oportunidade, mas quero já ter, já. A próxima aí, não sei, 2021, talvez 2022, Tomara que tudo passe rapidamente, que tudo seja conduzido como era antigamente, né? Com certeza. Nunca vai ser igual como antes, mas vamos tentar chegar. Mas exatamente. E eu queria, então, que vocês falassem um pouco disso, né? Em 2020, a gente teve o encontro da Copa Truck com a Stock Car em mais de uma etapa, em mais de um evento, até mesmo com outras categorias, né? Então, era um final de semana muito agitado para todo mundo que está envolvido, para vocês, pilotos, e para vocês da organização. E esse ano saiu esse calendário dividido aí, né? O calendário da Stock Car não vai bater com a Truck,
E para o Beto, acho que é interessante, porque ele vai ter mais tempo entre uma etapa e outra para poder se preparar. Não vai precisar sair correndo do caminhão e já entrar no carro da Stock. E eu queria que Tava com muito medo disso. Queria que vocês falassem disso, como que foi esse encontro, como é que é essa energia das duas categorias juntas e o motivo, né, do não encontro deles esse ano. Você quer começar? As duas categorias correndo junto foi um grande desafio. Na verdade, já foi um grande desafio a gente conseguir fazer corrida esse ano passado. A Truck foi o primeiro campeonato do mundo com chancela FIA a criar um protocolo e botar os caminhões na pista. Esse protocolo deu tão certo que todas as outras seguiram mais ou menos o mesmo padrão. Juntar a Copa Truck com a Stock Car naquela época foi necessário, porque muitas cidades estavam fechadas, muitos autódromos estavam fechados, estava rolando pouca grana, não estava tendo corrida, então correr junto foi a melhor opção para todo mundo, né? Era uma transmissão só, uma equipe de transmissão para todo mundo, tinha gente que alternava trabalho também nas duas categorias, e correr separado é bom, não só para o Beto, não só para mim, mas também para todo o universo de mecânicos, né? Se você juntar todas as categorias num dia e o mecânico trabalha em algumas delas, ou ele vai ter que escolher uma delas ou ele vai ganhar uma diária só, né? Então, poder separar os calendários não é porque uma não gosta da outra, é para poder todo mundo conseguir trabalhar em todas, né? Tem gente que trabalha em todas, tem mecânicos que vivem disso, que trabalham em várias categorias. Então, a organização, em 2020, a gente tem a organização que há anos a gente não tinha de ter um calendário desse jeito. Provavelmente Porsche vai acabar batendo uma data aqui, outra ali, que é a última que também está soltando o calendário, mas correr separado para todo mundo este ano vai ser mais possível, né? Ter acontecido o campeonato de 2020 salvou a vida de muitas equipes, muitos empregos, mesmo sem público, né? Então a gente se virou como podia e agora a gente vai dar um passo além. Vamos correr separado, a Stock no evento com a Stock Light, a Truck no outro evento bem legal com a GT Sprint Race e a Copa HB20, aí tem o Endurance e tem a Porsche. Vai ficar todo mundo feliz, né? E sobre correr todo mundo junto, eu acho que Interlagos foi o ápice, né? Foram 5 campeonatos juntos. Porque além da Stock, da Light, da Truck e da HB20, tinha a Copa Joy, que é um campeonatinho de regional da Chevrolet. Então, assim, eu fui escalpelado no fim de semana. O Beto até lembra, eu pedi a moto dele emprestada para ir até o centro médico, porque eu tava com dor para tomar remédio. Então, foi bem difícil, bem desgastante, assim. Eu terminei no dia 13 e eu fui nos últimos agora. Esgotado, me arrastando. Dormi acho que 2 dias seguidos. Não sei como foi pro Beto, mas para mim foi acho que o maior desafio da minha carreira. E olha que eu já fiz bastante coisa. Cara, para mim foi muito louco, porque tudo foi decidido, e acho que em primeira mão aí eu vou contar, ninguém sabe, tudo foi decidido no final de semana da Truck, para ir andar de Stock Car também. Então eu ganhei o campeonato na segunda-feira, no domingo, na segunda de manhã eu já tinha uma reunião que foi o dia inteiro, segunda noite eu fui para Recife, porque eu já tinha passagem marcada para ir de férias com a família, né, encontrar a família lá em Recife. E na terça-feira à tarde eu estava batendo martelo de correr na Stock Car. Então, assim, eu não consegui descansar, assim. E aí passei o resto da semana tenso, excitado, né, de ter confirmado e sem poder falar para ninguém, que acho que foi a pior coisa de tudo. Ai, imagina a tensão. Meu Deus do céu. Então, a emoção, a ansiedade também. Então, assim, um negócio que é muito legal e eu tive que guardar para mim toda essa informação desde o dia 15 de dezembro. Até o litrão vazar, né? Até o litrão. Vazou, mas pouca repercussão deu, na verdade. Talvez o pessoal não estava acreditando muito. O pessoal estava ainda mamado do Réveillon. E agora tem uma perguntinha mais para o Bruno também. Bruno,
Ano passado, né, rolou essa super integração aí que você falou, da Truck, correndo no mesmo final de semana com várias outras categorias e tal. E eu parei para pensar, e é bem interessante analisar que o Beto, na Stock e na Truck, acaba sendo um pouco da perpetuação dessa parceria entre Truck e Stock. Acho que isso ficou muito interessante para os fãs. E vocês pretendem, tipo, continuar integrando as categorias, só que desse jeito, assim, tipo, com pilotos disputando as duas, assim, tipo, vocês tentarem promover essa troca, tipo, um piloto que está correndo uma categoria também disputar outra, e isso chamar mais fãs, tipo, agora a galera que a Toque normalmente focava mais na Stock, agora talvez foque também mais na Truck por causa do Beto, e vice-versa. O que você acha disso, assim? Que você já pensaram nisso? Desde os tempos do Aurélio até pouco tempo atrás, sempre houve uma lenda de uma briga, né? De que quem era da Truck não podia ser Stock, quem era Stock não podia ser Truck, que o Aurélio tinha contrato na cláusula lá, não podia, falava que não podia andar de caminhão e vice-versa, enfim. E a gente quebrou isso no ano passado. Quebrou, mas quebrou bonito, porque os dois lados abraçaram a brincadeira, né? Dos lados dos pilotos da Stock, eles, a gente quer probleminha, aquela coisa, né? Olho na pista, as coisas, ter preferência de boxe e tal, pelo tamanho também, mas você via quando tinha treino da Truck, todos os mecânicos das outras equipes da Stock, eles iam para a mureta, pra olhar. Todos iam olhar para a mureta e falavam, vinha mecânica. Quando a gente fez aquela foto em Cascavel, todo mundo 45 graus, cara, foi uma festa aquilo ali. Foi uma festa. Todo mundo bisbilhotando um carro do outro, o caminhão. E o fato da gente ter dois calendários justamente é para isso poder acontecer. Do cara que corre na Truck, correr na Stock e vice-versa. A gente teve no passado, o Átila já treinou com a gente, o Gui Sala já correu uma etapa, e o Beto vai ser o primeiro na história a fazer as duas simultâneas. Né? Isso nunca tinha acontecido antes. Aconteceu de fazer no mesmo ano, mas nunca desse jeito. Né? E o Beto tá aí fazendo história. Agora eu só quero ver se ele ganhar de novo. Tomara, mas já pensou Beto chegar para poder vencer a Copa Truck e estocar no embolo que foi estocar em 2020, né, com vários pilotos. Glória. Estamos animados aí. Tem talento. Ele tem, Espertais ele tem uma equipe boa por trás, né, que é a Crown do Lube, já foi campeão. E também tem o apoio do patrocinador, né, Beto? Campeão com o Fraguinha, eles têm know-how, e tem o Kaká do lado também, né, cara? Que os dois se dão super bem, não vai ter problema de bater um com o outro, e os dois vão trabalhar para seguir, porque o Kaká também tá precisando, assim como o Beto. Então os dois vão sempre se ajudar. Eu acredito que vai ser assim. Eu acho que a mistura, assim, a forma como foi feita tá muito bacana. Hoje eu fiquei horas com o William Lube no telefone, falando sobre os planejamentos, estratégias e como trabalhar esse ano, e falando das ajudas, né, que eu acho que vai ser necessária no primeiro momento para mim. Mas complementando aí a pergunta e a resposta do Bruno, isso ficou muito bacana, essa interação do ano passado das duas categorias, porque a gente conseguiu primeiro quebrar essa história que existia de fato, e eu fui vítima disso, com esse contrato de não poder andar de estocar em outra categoria, enfim, esse negócio. Existia um ciúmes ou não sei nem dizer, talvez seja um ciúmes entre uma categoria, uma birra, exatamente. Então, e no final, eu fui um dos poucos que sofri isso daí, porque lá atrás eu fui impedido de fazer a primeira corrida de dupla da Stock Car, convidado da Shell e do Valdeno. Eu não pude fazer, nem eu, nem o Felipe Giafone, por conta dessa proibição. E aí veio essa junção agora, né? Quebrando toda essa história, todo esse problema que existia no passado, né? E conseguindo unir as duas torcidas, né? Porque a Truck tem um público que junta um pouco do automobilismo, mas o público de outro segmento, né? Que é uma turma que gosta da estrada, do segmento do transporte,
do caminhoneiro, é uma galera muito grande isso aí que acompanha truck. É um né? público muito diferente, né, Beto? É, bem diferente. Muito diferente. E eu acho que com isso, e aí com essa também minha participação, a gente vai conseguir integrar os dois lados, né? O cara que talvez queira me acompanhar pelo fato de eu ser o caminhoneiro andando de carro de corrida e vice-versa, né? Então, acho que isso foi muito importante, vai ser muito legal isso aí para as duas categorias. Sim. Eu acho que ano passado, quando teve essa integração da Copa Truck com a Stock, já até começou a mudar um pouco o pensamento das pessoas, porque era algo que eu via que a gente tinha público da Copa Truck, mas o pessoal não falava muito sobre a Stock Car, e é a mesma coisa, isso com Na os verdade, ninguém parava pra Sim, ver a exatamente. Truck. Agora, só que aí quando teve uma depois da outra, a pessoa ficava. Uhum. E aí ela via e falava, olha, é diferente. É um diferente bom, né? O cara da Stock, ele não liga pra Truck. Né? Originalmente. O cara quer saber de competição, de velocidade. E a Truck é aquele negócio, né, cara? Aquela maluquice, aquele show, aquele espetáculo, estoura a turbina pra tudo quanto é lado, tem disputa pra tudo, bate porta e bate e vai de lado. Corrida em Cascavel da Truck é uma das coisas mais espetaculares do mundo. Né? E tem um negócio assim, maneiro, sabe um negócio que eu queria apontar? O Bruno falou aí dos mecânicos que foram para muretas. Uma coisa que me surpreendeu, muitos pilotos e muito integrante da Stock Car, de muito tempo, tá? Nunca tinha visto um caminhão de perto correndo, tá? Nunca tinha visto. Como também muitos mecânicos e muitas equipes nunca tinham visto um Stock Car correndo. Isso foi sensacional internamente. O que o Bruno falou de todos os mecânicos, a galera aí na hora que saiu o treino do caminhão, porque foi visto que é competição, assim, foi visto de perto. Tirou aquela história, é um caminhão que botaram para correr. Não, é um equipamento de corrida, um negócio que passa tremendo o chão, de fato, entendeu? E principalmente em Cascavel, que tem corridas assim sensacionais. E esse ano promete muito mais, né? Que a gente vai ter a Super Truck, que é uma outra divisão para pilotos novatos, né? Que não correram na Stock. Caramba, e tem menos de 10 corridas. É que nem na Copa HB20 tem a Pro e a Super. Uhum. Vai ser a mesma coisa. O mesmo grid, o mesmo caminhão, mesma potência, só que corridas e pódios diferentes. A gente vai ter uma redução também, um pouquinho de potência, para evitar esses estouros que eu comentei, né? Para que dê mais longevidade e isso economize, façam com que as equipes poupem, né? Porque se você estoura um motor na sexta, você vai para a corrida no escuro. A maioria das equipes acaba indo para a corrida no escuro. E se quebra no sábado, você é capaz de você nem correr. Então, e a gente vai ter também o redutor de fumaça, porque assim, quem não é do meio não entende, mas o Beto sabe o quanto que isso dá dor de cabeça para todo mundo, que é uma questão muito subjetiva de ser julgada, né? Já foram testadas várias alternativas, eu acho que essa espero que funcione, né? Porque assim, cara, você porque a fumaça acaba o treino acaba 1h da tarde, né? às 6 da tarde ainda tá todo mundo discutindo o grid ainda, né? Então é uma coisa que a gente está tentando resolver. A fumaça acaba dando punição, né, pro piloto, acaba tirando ponto, né? Desclassifica. Porque assim, teoricamente, uma explicação bem rústica, quanto mais sai fumaça, sinal de que mais potência você está empregando no caminhão. Ou seja, você tá usando mais do que pode, né? E a fumaça justamente para ter essa linearidade de potência. Eu tô errado, Beto. É isso, né? Certíssimo. Além do ambiente, né? De mostrar um negócio, né? Uma limpeza aí na queima do combustível, né? Pelo meio ambiente. Que é importante, mas isso é um tema que é cansativo na truck. Gera assim, é um negócio podcast difícil. Todinho sobre ele. Se juntar o Djalma, a Débora, o Roberval e o Renato. Acabou, até amanhã. Isso. E eu tava vendo umas onboards do pau tora, entre os dois. Eu tava vendo umas onboards do Beto de acho que 2012, que os caminhões soltavam aquele fumação, né? Fazia aquele rastro aí. Nas retomadas ele acaba só saindo fumaça. Nas retomadas ele acaba, não tem como, né? Você tá ficando cheio.
Isso é com o tempo isso vem melhorando, né? Isso que o tempo vem melhorando, né? E Bruno, agora que eu fiquei curioso, como é que ficou essa história da Super Truck, assim, como é que ela surgiu, como é que ela beneficia a categoria no modo geral, os pilotos Por exemplo, cara, equipes querendo entrar, que querendo conhecer também, porque... Por exemplo, equipes que não correm lá na frente. Vamos citar, por exemplo, a equipe do Fogaça. O Fabinho, provavelmente, ele está negociando para correr numa equipe maior e ele vai deixar a vaga para um piloto novato que com aquele caminhão tem condição de subir ao pódio da Super Truck. E vai dar retorno para o patrocinador, que vai conseguir aprender, vai ganhar o troféu, vai ter vivência. E é mais um campeonato para você torcer. Né? E aí vão ter pilotos novos que vão ter essa chance na Super Truck. Né? Que vão beneficiar equipes menores também nesse sentido. Né? Vai criar uma chance de mais pessoas disputarem, ganharem troféus, ganharem visibilidade, enfim. Eu acho que é benéfico para todo mundo e para criar também uma classe de aprendizes, né, cara? A Truck não tem uma categoria escola. Né? Não é tipo nem a Stock, né? Que tem a Stock Light, que é uma categoria preparatória. Antigamente tinha aquela antiga picape racing lá dos anos 2000, que era picape de verdade, era uma coisa que poderia até grossamente comparada, mas caminhão não existe, né? A não ser que que eles usavam para as criancinhas passear na verdade lá, e vai correr com aquilo, então. A categoria Light foi oriunda de um projeto como esse, né? Exatamente. De querer separar e trazer o grande complementando aí, que é uma forma de você premiar e não desestimular os novatos que entram na categoria, que é difícil você entrar na categoria e já chegar disputando. Então, muitas vezes o cara entra, não consegue ter resultados e acaba saindo, e aí frustra o piloto e o patrocinador. Isso é uma forma de ter esse pessoal, deles aprenderem e ter condições de ir lá e disputar na categoria principal, vamos dizer assim, ou na mais forte, depois de um tempo de experiência, mas sem perder o lado de resultado e competitividade junto com as pessoas que entraram junto com ele, assim. E isso pode fomentar a criação de novas equipes, porque o que tem de caminhão espalhado pelo Brasil, até fora do Brasil, pronto, montado para correr, tem de monte, né? E acessíveis, né? E nisso a Super Truck corre o risco de virar o que aconteceu na Stock Light, virar uma categoria à parte. Também. Isso aí. Beto, e falando sobre as negociações para você estar no grid da Stock Car esse ano, como que foi as negociações? Porque você falou que tudo foi decidido muito rápido, mas você já tinha desejo de correr na Stock, né? Você já tinha vontade de também participar dessa categoria. E como que foi esse processo? Olha, assim, todo mundo tem vontade de correr na Stock Car, né? Quem é um piloto hoje no Brasil que não tem vontade de correr na Stock Car. E eu, principalmente, por mim, eu corro de tudo. Tudo que eu puder, se tiver data, eu ando de tudo. Então, para mim foi bacana e uma surpresa, como eu falei, né? Foi num final de semana, começando a conversar com a diretoria da Universal, eles falando da ideia, perguntando se eu topava, eu disse, quem mais topa sou eu. Então, começou umas conversas com mais equipes, conversamos com várias equipes, e aí, no final, tudo se convergiu para a gente alinhar com a Crown. E como eu falei, aí na terça-feira, depois da etapa de São Paulo, a gente fechou aí. Foi tudo muito rápido, assim. E você tem desejo de conhecer alguma outra categoria ou fazer algum outro campeonato também mais para frente? Adicionar mais alguma categoria aí? Simultâneo, você diz, ou como para experimentar, assim? Para poder experimentar. Olha, eu já fiz muita coisa, né? Eu corri de Porsche nos Estados Unidos, corri de NASCAR, andei na TC2000, andei na Top Race, andei de Fórmula 3, andei de Fórmula 3 na Europa. Então, assim, eu conheço bastante categoria, mas tem outras, né? Tipo, andei de protótipo nos Estados Unidos e andar de GT, assim, eu adoraria hoje conseguir fazer um campeonato de GT, que também está no radar, assim.
Quem sabe a gente consiga, mas eu acho que esse ano, pelo tamanho do desafio, né? A Stock, a Truck junto, assim, eu vou me focar bastante, mas não tira a possibilidade de qualquer convite, eu aceito. Se tiver data, eu faço. Como é que você vai conciliar tudo isso com o teu lado de coaching? Porque você é coach do Kiko Porto, tá correndo nos Estados Unidos. Claro que numa dessas, você indo com ele, você pode disputar alguma corridinha lá junto, que corre em conjunto com a F2000 lá. Mas como é que vai ser conciliar? Porque você também é coaching na Copa HB20, você Isso. Pode ser coaching em outras categorias também, na Porsche Cups, provavelmente também, né? Como conciliar o piloto, o coach, o pai, né? Porque você tem dois moleques que dão trabalho pra caramba também. Não, eu tava na pista hoje o dia todo com eles de kart. Corri para todo lado a pé atrás deles. Mas enfim, tá muito complicado. Esses dias, o calendário que eu já tinha nas mãos era o calendário da Road to Indy, né? Que é o campeonato lá da USF 2000 que Kiko corre. Cara, para minha surpresa, juntar o calendário da Truck, da Stock e o da USF 2000, acho que com o Kiko vai coincidir 2 datas só, que é muito pouco, assim, no total. E ele tem um calendário muito, muito dinâmico, porque o campeonato dele termina em agosto, né? Começa agora, a gente vai fazer os primeiros testes agora mês que vem, dia 15, 16 de fevereiro. Então, assim, ainda dei sorte, assim, do calendário, só 2 etapas, assim, tranquilo, 2 etapas ano passado coincidiu com uma etapa coincidiu com a Truck. Então, esse ano vou ter pouco tempo de vida, mas... Era isso que eu ia te perguntar, porque você viajando nessa pandemia para os Estados Unidos, como é que está sendo o processo de entrada lá? Porque tem o caso do Valder, ele deixou de correr uma corrida porque o filho dele ia nascer, né? Ele tem que chegar e ficar de quarentena. Como é que é? Porque numa dessas, esse processo pode te atrapalhar, né? A gente, desde o ano passado, e eu recebi hoje o e-mail da confirmação, a IndyCar fez um pedido à Casa Branca de todos os passaportes de pilotos da Indy e de categorias da Road to Indy, que são de fora dos Estados Unidos, uma liberação pela Casa Branca para liberar a entrada desses passaportes, e o meu passaporte foi inserido nesse pedido. Essa é exclusiva. E aí a gente está conseguindo entrar, né? Você vê que de agosto a novembro eu fui 8 vezes para os Estados Unidos. Você foi muito para lá, por isso que eu fiquei por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Mas lá mesmo na grande, a primeira vez que eu fui foi no finalzinho de julho ainda, que ainda estava meio que pegando as coisas. Mas lá, cara, eles têm um protocolo bem mais tranquilo do que o nosso aqui na pista, tá? Na pista lá, eles não exigem exame, nada, não. Eu fiz, porque eu fiz toda semana eu fiz exame, então estava pronto com o resultado, mas eles são mais tranquilos, eles cuidam, porque culturalmente lá, eles sabem que tem um problema, então eles não precisa ninguém estar avisando nem pedindo para usar máscara, não sei o que, os caras são bem mais tranquilo nisso, mas a exigência foi mais responsabilidade social, né, no caso. Isso, exatamente. Mas estava mais tranquilo, confesso, foi mais tranquilo. E eu com muito medo, porque muito vai e vem, né? Eu fiquei muito tempo em avião, mas graças a Deus até hoje, até a semana passada que eu tive meu último exame estava negativo, até aqui foi tudo bem. E, Beto, você comentou agora do Kiko Porto, falou sobre as corridas lá nos Estados Unidos, e veio uma pergunta aqui agora. Você, além da Truck, da Stock, você pretende, assim, tipo, no futuro, conhecer alguma outra categoria, seja ela no Brasil ou lá fora? Eu perguntei pra ele, Lu. Foi a hora que você caiu. Ai, desculpa. Não, que isso? Ai, perdão. Não, se quiser Ele pretende correr dos boletos agora, a próxima meta. Isso aí já vem correndo faz tempo. Desde criança, né, também. Bom, Não, mas...
Então, eu vou aproveitar para poder fazer outra pergunta, puxar o gancho do Kiko ainda. A gente fez uma entrevista com o Kiko e ele falou que admira muito você, que você instruiu ele na carreira dele, que ele tem você como base, né? Para toda a carreira dele, você é a base dele. E agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu relacionamento com o Kiko. Falar pra gente como que é ser o mentor de um piloto, como é que tá ser acompanhar, né, esse piloto que tá ainda no começo da carreira dele. Olha, para mim foi uma surpresa assim muito grande, né? Poder ajudar o Kiko. Kiko que tem uma carreira assim brilhante no kart, né? Eu conheço o pai dele há muitos anos, a gente nunca foi muito próximo, mas eu conheço há muito tempo. E aí quando o pai decidiu fazer essa transição do kart para o carro, me pediu ajuda. E eu expus tudo o que eu achava dos caminhos que ele deveria seguir, da forma como ele topou. E a gente vem seguindo esse planejamento. Kiko é um piloto assim excepcional, assim, excepcional. Eu já trabalhei com muitos pilotos, mas Kiko consegue tudo que você fala ele consegue transformar em resultado, sabe? Então a gente tem uma afinidade muito grande. Eu que faço o rádio dele, eu fico de spotter dele nos circuitos ovais. Então assim, ele assim, além de coach, eu ajudo a cuidar da carreira dele hoje, com os contratos, com negociações, com as equipes que procura, enfim. Então, eu tenho um relacionamento com o Kiko e torço para que ele tenha recurso e que consiga, porque o Brasil está precisando, nos Estados Unidos, uma nova linha de pilotos, né? Já que tem muito piloto segue muito o caminho da Europa, né? E poucos seguiram o caminho de Fórmula nos Estados Unidos, né? E ele é um baita de um piloto, está sendo reconhecido pelas categorias lá fora, pela organização da Índia, assim, ele tá muito bem conceituado. Lógico que isso chega muito pouco no Brasil, mas a situação dele é muito bacana lá nos Estados Unidos. Ele é candidatíssimo esse ano ao título. Muitas apostas estão em cima dele, a nossa também, mas Kiko é um excelente piloto e está sendo lapidado. E eu tô feliz em ser um dos caras que está ajudando nisso, sabe? Eu sei que outras pessoas vão ajudar também, mas nesse caminho, assim, tá sendo muito bacana e valendo a pena o esforço que eu tenho feito desse vai e vem, né? Para fazer esse trabalho, porque ele é uma grande promessa do Brasil, sem dúvida. Isso é muito bacana. A gente, quando entrevistou ele falou muito desse relacionamento de vocês e dá para poder ver o quanto que o Kiko é um piloto esforçado e o quanto que ele tem vontade. As opiniões dele, assim, fizeram eu e o Lucas pensar e repensar em várias coisas do automobilismo. Principalmente quando ele falou dessa questão do automobilismo europeu, né? Porque quando a gente entrevistou ele, foi logo depois que o Dudu anunciou que ia ir para a Europa correr. Uhum. E aí a gente até falou com ele, mas você tem essa vontade também? Ele falou, não, eu tô focado no automobilismo americano, eu quero fazer isso. E aí ele falou também, né, de todas as dificuldades que tem, porque lá é muito caro, não tem muitas vagas, é muito difícil para poder chegar numa Fórmula 1, não é todo mundo realmente que consegue. Então foi uma conversa bem interessante que a gente teve com ele. Ele é bem cabeça boa nisso aí. Sim, ele tem opiniões bem convictas, né? Quando você estava falando dele, Beto, eu super lembrei também do nosso podcast com o Kiko, e foi muito legal que você comentou mesmo que ele sobre os brasileiros nos Estados Unidos, né? Que normalmente a gente ouve muito falar sobre os brasileiros na Europa e tal. Então, começar também a falar dos brasileiros nos Estados Unidos é algo bem interessante. E, sem dúvidas, o automobilismo de lá tem muita força. Então, também lembrei demais que você comentou disso. Que o sonho de todo piloto é ir para a Fórmula 1, né? Eu também fui correr na Europa. Então, a realidade é cada vez pior, né? Eu, esses dias, cruzei com o Pedrinho Pequeno, o cartódromo ali, a gente foi treinar de kart. Acabei cruzando com ele. E eu parabenizei pelo texto que ele fez, contando porque estava se afastando
do caminho que ele estava fazendo para a Fórmula 1. Foi preciso, é exatamente aquilo ali, é muito difícil, né? E eu vejo hoje, já tinha visto já, que o caminho nos Estados Unidos não é mais fácil, mas é mais acessível, né? Ele não é tão difícil quanto, mas é muito mais acessível pelas condições pelas vagas e pelo valor das coisas, enfim. Por mais que hoje o dólar esteja numa situação alta, mas o euro também está. Então, lá é muito mais difícil de você, inacessível, você conseguir chegar à Fórmula 1. Bom, pessoal, hoje vocês conferiram, então, a nossa entrevista com o Beto Monteiro, com o Bruno Vicari. A gente conversou aqui sobre a Stock Car, sobre a Truck. É um ano de muita expectativa para esse começo de campeonato. A gente também espera que, conforme o ano for passando, que seja possível estarmos indo em etapas, acompanhando as categorias, mas vocês podem conferir tudo sobre a Truck e a Stock Car aqui no Boletim do Paddock. Vamos continuar trazendo pilotos, trazendo pessoal para poder falar a respeito das categorias. Então, o que vocês quiserem saber sobre essas categorias é só acompanhar a gente por aqui. Aproveitem para poder se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir, acompanhar o nosso trabalho. E eu gostaria de agradecer a participação aqui do Beto Monteiro. Beto, pede aí o apoio do pessoal, para o pessoal. Você vai precisar de voto lá no Fanpush, né? Bastante. Então pede para o pessoal aí te acompanhar. Quem não acompanha ainda, se não está acompanhando, está fazendo errado, gente. Mas vamos acompanhar aí. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite aí de vocês de participar desse bate-papo. É muito bacana você falar sempre da sua carreira e das expectativas para esse ano. Parabenizar, porque é sempre bacana ter pessoas que gostam, que acompanham e que divulgam o automobilismo de forma jornalística. E agradecer a todo mundo, dizer que acompanha, os push estão aí, que ajude, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aí e espero vir outras vezes aí para contar boas histórias sobre bons resultados esse ano. Claro, Beto, você tem muita história, a gente pode fazer um programa aqui contando sobre a sua trajetória no automobilismo e falando sobre todas as categorias que você passou. E, Bruno, sim, muito obrigada por ter participado do episódio aqui do Boletim, a gente gosta muito de você, é um amigo muito próximo e passa aí, cara, fala aí o que você... para o pessoal te acompanhar, como é que o pessoal pode fazer? É só seguir as redes dos campeonatos lá que a gente cuida, da Stock Car, da Copa Truck, da Copa HB20, tem também agora a Equívoco Racing, que eu também tô junto com o Paulo Totaro. Eu dei um detox de Instagram esse ano, eu dei uma congelada na minha conta, dar uma respirada, e espero continuar esse ano contando histórias como a do Beto, como eu contei nos últimos 2 anos dele, como histórias como a do Camilo lá em Goiânia. Espero contar menos histórias tristes, mais histórias alegres e sempre com bom humor e de forma didática para que até quem não conhece passe a gostar, que nem a gente criou o TikTok da Stock Car, a gente passou já 10 mil seguidores em 2 meses. Né? A gente fez um último post ali simulando os carros passando, deu mais de 6 mil likes, 30 mil visualizações. Com a chegada do Fernando Giulianelli, a gente vai dar uma inovada na Stock Car. Eu estava vendo agora as novas artes ali, vai ficar todo mundo babando. E agora na Truck, esse ano, com o Giulianelli na Stock, o qual vai focar mais na Truck. E a gente anunciou hoje um novo patrocínio, a Maxon Oil. E tem tudo para ser um grande campeonato. Tanto na Stock, quanto na Light, quanto na Truck, quanto na HB20, que tem o maior grid de uma categoria monomarca da América Latina, são 40 carros, né? E, poxa, tem o GT, a Endurance, a gente vai ter um ano sensacional pela frente, né? E espero que o automobilismo brasileiro continue organizado, unido e crescendo cada vez mais. A gente sabe que nesse mundo de internet, onde você vê tudo no celular, você tem preguiça de ir no autódromo, né? Mas eu espero que ela também ajude a gente a estar mais presente na casa das pessoas, né? Que nem 2009, o Beto lembra,
criaram pela primeira vez uma TV de internet de corrida, que era a Race TV, né? E que é o embrião do que está sendo tudo hoje, só que espalhado em YouTube, em Globo Esporte, enfim. Desde os anos 80 para cá, as corridas passaram a ser um produto de televisão, né? Tanto aqui quanto na Europa, né? Então, o futuro é o streaming, mas não deixem de ir no autódromo, né? É legal ir na Fórmula 1, turminha da Alicante e tal, é legal, né? Mas você tem que ir lá ver o Brasileiro de kart, você tem que ver lá a Fórmula Brasil, o regionalzinho lá de Interlagos, que tem, Old Stock, é Fórmula Delta, é Fórmula 1600, é clássico de competição, é força livre, enfim. A gente tem que fomentar o automobilismo, não querer só o produto pronto. É muito legal você ver o Beto aí arrumadinho, de bonezinho, patrocíniozinho, mas você não sabe quanto que ele ralou e gastou pra chegar aqui. Né? Então, às vezes as pessoas cobram, tal, mas é tudo uma coisa em conjunto, né? O automobilismo existe porque os caras querem correr porque tem que ter público. Se não tem público, sabe? Se não bombar a transmissão da Stock na Band, por exemplo, entendeu? Tem que bombar. Todo mundo pediu TV aberta. Agora vamos todo mundo bombar, vamos todo mundo incentivar, vamos todo mundo fomentar. O Beto ganha mais 2, 3 patrocínios aqui na camisa, para vocês terem patrocínio para tocar o paddock, para eu poder também comprar mais macacão, CD, disco, enfim. Né? Para todo mundo ficar feliz. Essa é a minha mensagem. Um beijo para todo mundo, obrigado. Beto, molecada já tá te chamando ali para brincar no simulador, vai lá. Exatamente. Bom, pessoal, aproveitem esse ano, a gente vai ter Stock Car e Copa Truck sendo transmitidas pela Band, então vocês podem acompanhar na TV aberta, não é desculpa. Vai ter mais uma, eu só não posso falar ainda, mas vai ter mais uma categoria na Band esse ano. Tá vendo, ó? Já joguei a peça. Muito automobilismo para vocês aí. Depois conta em off aí. E não vai faltar corrida. Vai faltar corrida. Agora eu quero ver a galera assistir, comentar, tuitar, fazer meme. E lá no YouTube da categoria também deixar seus comentários, porque assim como a gente aqui... Vão todas passar pela internet. Aqui, como a gente do BP pede para vocês se inscreverem no nosso canal, é importante vocês também darem esse apoio nas categorias que vocês gostam. Isso a gente não tá falando só de Stock Car e Copa Truck, é a HB20, o pessoal da Sprint, todo mundo tem conteúdo em rede social e é importante acompanhar. E muito obrigada, Lucas, também, mais uma vez, por estar aqui em mais uma entrevista comigo. Faça suas redes. Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra mais uma vez, sempre é. Estar aqui conversando com os pilotos, com os organizadores, é sempre um papo muito legal. Minhas redes sociais, né? Meu Instagram é @lucas_neves_, meu Twitter é @neveslucas_1999. Quero agradecer muito ao Beto e ao Bruno, né? Que eu consegui falar com eles toparam essa entrevista, então brigadão aí, sempre quando alguém topa conversar com a gente é um prazer imenso, eu fico sem palavras de verdade, então muito obrigado mais uma vez, pessoal, e um abraço para todo mundo que acompanha o sorriso desse tamanho, rapaz, tem. Nem precisa daquele efeito lá, o sorriso antes o cara já cresce assim na tela, nem precisa do efeito, olha lá, abriu a boca. É isso aí. Obrigada, pessoal. O Rubens do BP perguntou se eu sou o Android que nem o Daniel Ricardo. Ele perguntou se eu sou um Android que nem o Daniel. Eu acho que talvez eu seja, tô sem resposta aí. Valeu, gente. Obrigada. Fala, galera. Valeu, um abraço. Pessoal. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri,
Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.